Fala pessoal, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo as últimas informações para vocês da política aqui no nosso país. Pessoal, novidade aí no caso Master, mais uma vez, mais provas foram achadas do envolvimento agora dessa vez do Toffoli com a organização criminosa PCC. É isso mesmo, pessoal. PCC e Toffoli de mãos dadas. Antes de começar esse conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma. E eu sempre vou manter vocês atualizados de tudo que acontece aqui no nosso país. Já deixa o seu comentário aí e o seu like nesse vídeo. Pessoal, então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Todo mundo se dando bem, o PCC tendo seu dinheiro lavado, todo mundo se dando bem. E qual é a extensão? Vocês acham que é só advogado? Você acha que é só um ministro do STF? Qual é a extensão dessa rede? Dessa rede de interesses que manda no Brasil e destruiu o Estado Democrático de Direito? Posso dizer a verdade? Nós não sabemos. Porque agora, como eu disse, por um acidente de percurso, nós tivemos uma janela de um cliente desse esquema multimilionário, mas não o único. Por exemplo, a Polícia Federal está muito ocupada, ainda há velhinhas para prenderem inquéritos para serem investigados, jornalistas e tal. Mas eu tinha muito interesse em saber quais são as ligações do tráfico de drogas, que é tão protegido pelo Supremo Tribunal Federal, com o próprio Supremo Tribunal Federal e com os círculos de poder da esquerda. O PT a gente chama de partido dos traficantes, e não é para menos, né? O que não falta são eventos ligando o PT ao tráfico e ao crime organizado. Só para lembrar alguns, em junho do ano passado, a visita do Lula a uma favela de São Paulo foi articulada com uma ONG ligada ao PCC. Em outubro do ano passado, o Lula disse que os traficantes são vítimas dos usuários de drogas. Em 2024, ele foi até o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, inaugurar o Instituto Federal sem precisar se preocupar nada com a segurança dele. Antes disso, em 2023, o Lula recebeu em Brasília, lembrem, a chamada Dama do Tráfico para participar de um evento do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E eu posso passar aqui um dia falando de boné do CPX, da participação de grupos de tráfico de drogas e guerrilha na fundação do Foro de São Paulo, do qual o PT é fundador. Posso passar aqui o dia falando dos eventos que ligam o PT ao tráfico. Você não lembra? CPX, o Flávio Dino entrando em favela dominada por facção narcoterrorista sem nenhum problema. Diante de tudo isso, eu me pergunto quem poderia imaginar que o ex-advogado do PT, o Partido do Tráfico, que foi indicado ao STF pelo Partido do Tráfico, sem nunca ter publicado um livro, nunca ter sido juiz, nunca fez nenhum mestrado, quem poderia imaginar que este advogado indicado pelo Partido do Tráfico e ex-advogado do Partido do Tráfico, que é isso aqui era Dias Toffoli era advogado do Partido do Tráfico, o PT, quem poderia imaginar que Dias Toffoli talvez tivesse ligações com o tráfico? Ora, de novo, quem está falando não sou nem eu, porque antes de... Eles podem até fazer isso, derrubarem os meus canais, ou o que quer que seja que eles fazem com frequência. Vejam, sei lá, bota um vídeo aí pra gente, Bruno. Importante em torno do caso Master, em torno das investigações do momento, e o ministro também Dias Toffoli. O ex-executivo da REAG, Silvano Guetzel, investigado por suposta lavagem de dinheiro para o PCC, foi o representante de um fundo na compra de parte da participação dos irmãos do ministro Dias Toffoli do STF no resort Taiaiá. No contexto aqui do que aconteceu, temos então Guetzel, que foi sócio executivo da REAG por 9 anos, tanto ele quanto o fundador da empresa, o João Carlos Mansur, que a gente viu foi alvo também das operações essa semana, são investigados pela Polícia Federal por atuarem na gestão dos fundos. Ele também participou da transação
transação do resort da família de Toffoli. Assim como Mansur, ele deixou a companhia durante a investigação da Polícia Federal. Documentos da Junta Comercial do Paraná consultados pelo Estadão mostram que Getzel foi o representante do fundo Arlim, administrado pela REAG na sociedade com empresas dos irmãos e de um primo de Toffoli. Em setembro de 2021, esse fundo comprou metade da participação de 6,6 milhões de reais de José Eugênio e também de José Carlos Dias Toffoli, irmãos do ministro. Aí temos nessa história também o pastor Fabiano Zettel, que é cunhado do dono do Banco Master, Daniel Furcaro, que é cotista dos fundos de investimentos Leal e também Arlim, administrados pela REAG e usados para investir 20 milhões de reais nesse resort. O Arlim tornou-se sócio de empresas de familiares do ministro do STF que controlam o resort. Vejam que loucura, né? Porque é confuso. Mas uma pessoa investigada por lavagem de dinheiro no PCC, que é a maior organização criminosa do Brasil, foi quem fez a ponte entre uma gestora de investimentos e a família dos Dias Toffoli para comprarem um resort da família, o Tayayá. Essa pessoa, o Silvano Gertzel, é investigada por uma suposta participação em fundos de investimentos criado pelo REAG, que administrava o resort da família Toffoli para dar aparência de legalidade ao dinheiro lavado do PCC. Ou seja, em tese, esses caras adquiriram propriedades com o único e exclusivo intuito de lavar dinheiro para a maior organização criminosa do Brasil. Em setembro de 2021, 2 desses fundos administrados pelo REAG, para lavar dinheiro do PCC, repito, compraram o quê? Uma parte da participação da família do Toffoli no resort. Pagaram 20 milhões de reais. E na época dessa negociação, os 2 fundos do REAG, que compraram parte da participação da família do Toffoli, eram administrados por Fabiano Zetti, que é ninguém mais, ninguém menos do que cunhado de Daniel Furcaro. Pô! Não tem como inventar esse troço, cara. Os círculos roda e são os mesmos caras mamando na teta, é a mesma galera. Daí agora, mais recentemente, as cotas restantes que pertenciam à família do Toffoli foram compradas por um advogado ligado à JBS. Ou seja, a família do Toffoli tinha um resort, vendeu parte da participação deles nesse resort para um fundo que lavava dinheiro para o PCC, depois vendeu o restante para o advogado da JBS. Todo mundo se dando bem, o PCC tendo seu dinheiro lavado, todo mundo se dando bem. E tem mais. O REAG, a gestora dos fundos que lavava dinheiro do PCC, decidiu encerrar as atividades e transferir todos os seus ativos, dezenas de milhões de reais, para onde? Por uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Quem são os proprietários dessa offshore na Ilha Virgem Britânica, se você me pergunta? JBS? Daniel Furcaro? Toffoli? Alexandre de Moraes? Pode ser qualquer um deles, porque ninguém sabe. É para isso que está nas Ilhas Virgens Britânicas. E é assim, eu estou aqui para falar isso, porque alguém tem que falar. É assim que eles pegam o seu dinheiro, fazem uma fraude bilionária, enriquecem no processo, molham a mão dos ministros do Supremo Tribunal Federal e saem livres. É um esquema onde todo mundo se dá bem. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a notícia aí trazendo a notícia aí, o Paulo Figueiredo. Eu ainda quero deixar mais uma notícia em relação ao Toffoli. Toffoli é alvo de 6 representações por conduta imprópria no caso Master. Das 6 representações contra Toffoli, 5 são pedidos de suspeição, enquanto um desses pedidos já foi negado pela PGR. Outros 4 aguardam o parecer do procurador Paulo Gonetti, além das arguições para afastar o relator do caso Master. Toffoli é alvo de um pedido de impeachment protocolado no Senado. A primeira representação contra Toffoli foi apresentada à PGR em 12 de dezembro.
pelos deputados federais Caroline de Tone, Carlos Jorge, Adriana Ventura. Os parlamentares pediram a suspeição do magistrado após o jornal O Globo revelar que ele viajou de companhia do advogado Augusto de Arruda Botelho, que representa um diretor do Master, para assistir a final da Libertadores em Lima, no Peru. No momento da viagem, Toffoli ainda não havia assumido a relatoria do caso Master. No entanto, após ser sorteado relator, o ministro não se declarou impedido de apreciar a causa. A Procuradoria negou o pedido de suspeição no último dia 15. O caso a que se refere a representação já é objetivo de apuração perante o Supremo Tribunal Federal, com atuação regular da Procuradoria-Geral da República. Não há, portanto, qualquer providência a ser adotada no momento, afirmou o despacho de Paulo Gonetti. O arquivamento da representação foi elogiado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. Com certeza, né, pessoal? É tudo uma organização, né? Tudo organizado, tudo certinho, do jeito que eles querem. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a notícia de hoje. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que vocês vão me ajudar muito aqui na plataforma. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.